As Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela é um livro controverso. Amada por alguns, odiada por outros, incompreendida. Essa semana eu ouvi alguém que não é religioso chegar a comentar: olha, eu não sou religioso, mas de fato, ali tem muita coisa que se aprender. Mesmo uma pessoa que seja descrente de Deus, mesmo uma pessoa que possa ser um ateu, ainda assim ele consegue encontrar soluções para os mais diversos problemas que o ser humano tem em toda a sua existência. Mas, por outro lado, pesquisas que foram feitas mostram que não é a maioria dos crentes que consegue se dedicar aos estudos das Escrituras, principalmente com o intuito de resolver suas questões e ter uma melhor experiência de vida. No vídeo de hoje, vou procurar te ajudar a trazer auxílio, motivação, para que você consiga fazer o seu ano bíblico e conhecer melhor as Escrituras. A minha mãe dizia que a Bíblia ela era um livro que era impossível de se ler. Eu acho que na cabeça da minha mãe ela tinha uma ideia de universo, né? Ela via aquele livro grossão, ela tinha uma Bíblia imensa desse tamanho assim, como se fosse um livro talvez místico, né? E que ele não tivesse fim. Você iria iniciar a leitura e você nunca iria terminar. Não sei, eu acho que era uma crença um tanto quanto sobrenatural que minha mãe tinha a respeito do próprio livro. Só que, com o passar do tempo, eu não só descobri que era possível, sim, fazer o uso da leitura da Bíblia toda, realmente concluir o livro todo, como existiam pessoas que faziam isso anualmente, como até haviam pessoas que em 3 meses conseguiam fazer o uso da leitura bíblica. E vou, inclusive, lhe pedir, você conhece alguém que fez a leitura da Bíblia em curtíssimo espaço de tempo? Coloca aí nos comentários, por favor, para eu saber o menor tempo que você teve conhecimento de alguém, ou até mesmo você ter feito a leitura da Bíblia dentro do prazo de um ano. A espessura da própria Bíblia, pensar bem, é um tanto intimidadora. Mas o que eu descobri também é que fazer a leitura da Bíblia toda é como a poeira. Não é de uma vez só, é com o tempo, é aos poucos. A poeira, como assim? Estou querendo dizer que se você deixa o móvel quieto ali por um tempo, de pouco a pouquinho, aquela camada de poeira vai começando a se engrossar, até que está uma camada completamente grossa. Isso também, vamos dizer, num exercício físico, nas flexões. Você faz poucas flexões por dia, umas 10, quem sabe, você vai acabar adquirindo muito músculo. Basta repetir um tanto todos os dias. Você vai acabar conseguindo aquele resultado. E no caso da leitura bíblica, o normal, que até muitas bíblias, eu já venho orientando numa das páginas, é aquele plano de leitura bíblica, é de você fazer a leitura de 3 versículos no dia, né? E quando chega no final de semana, né, tira um daqueles dias dali do final de semana, ao invés de ler 3, você lê 4. Se mantiver essa constância, no final de um ano, vou lá, você está com a sua Bíblia lida de Gênesis até Apocalipse. E o que eu consigo entender sobre isso, sobre o conhecimento das Escrituras, para quem quer ter conhecimento das Escrituras, não apenas conhecer pelo conhecer, francamente, para mim, que também gosto de história, gosto de conhecer a história dos povos lá do passado, isso me intriga bastante, mas não é simplesmente pelo conteúdo histórico. É também pelo que Paulo diz que as coisas que aconteceram no povo de Israel, e eu tenho vivido isso demais na minha vida, todas aquelas experiências, aqueles personagens, aqueles eventos, né? Às vezes não é nem com a pessoa em si, mas o evento ali, Paulo diz que é para nossa advertência, de nós, de hoje, de quem é chegado aos fins dos tempos. É para o nosso ensinamento aquilo ali. Tal coisa que aconteceu com aquela pessoa, se você tem conhecimento que foi assim, você já pega aquela referência e diz: opa, isso aqui aconteceu com essa pessoa aqui, com esse personagem, faz sentido. Eu quero ou não quero que tal coisa, tal mesma experiência que eu estou vivendo hoje, aconteça ou não aconteça na minha vida também. Então, esses aprendizados, eu entendo que é como na época da escola. Quando eu comecei a estudar matemática, eu comecei aprendendo as contas de somar e de subtrair. E era de um dígito apenas. E eu lembro que quando a professora falava assim: olha, dessa vez vocês vão aprender a somar e subtrair com 2 dígitos. Os alunos, né, todo mundo pequenininho lá, com seus 7, 8 anos de idade, falaram: não, professora, não faz isso com a gente, porque era um terror. Afinal de contas, a gente já tinha finalmente conseguido aprender a somar, já era uma grande conquista. Agora o professor vai querer que a gente aprenda com 2. Pior do que aprender 2 dígitos, é aprender o quê? Com 3 dígitos. Agora imagina, nessa escalada toda, ir aprendendo aquelas contas de somar e subtrair, e agora quando for para aprender contas de multiplicar e dividir. Você lembra quando foi na sua época? Nossa, eu lembro naquela época dizendo: não, professora, você não vai fazer isso com a gente. Mas ela fez sim, a gente tinha que aprender afinal de contas. E dessa forma foi.
E o aprendizado com as escrituras é mais ou menos assim. Existem algumas coisas nas escrituras, alguns ensinamentos bíblicos, que são claros demais. A gente não executa porque a gente não quer. Quando Deus se refere aos mandamentos, não são as dicas, as sugestões. Olha, seria bom. Não, é um mandamento, é uma ordem. E Deus sempre que nos dá uma ordem nas escrituras, Deus sempre que determina alguma coisa, das duas uma. Nunca é arbitrário. E antigamente eu achava que era arbitrário. Eu sou Deus, eu quero, eu mando, fui eu que fiz isso aqui tudo, e quem sabe sou eu, e porque eu quero que seja assim, vai ser feito assim. Sendo que, na verdade, Deus não se comporta dessa maneira. Isso é um pensamento muito infantil meu. Deus sempre que determina alguma coisa, ou é para o nosso benefício, ou é para a gente não se prejudicar, ou é para o benefício, ou para não prejudicar outra pessoa. Então, se a gente pensa no mandamento, não matarás, tanto é para você não prejudicar outra pessoa, fica muito óbvio, como é também para você não ir preso, né? Isso aí é muito elementar. Então, são ordens assim, muito básicas. Não roube, né? Não furte. Mas, com o passar do tempo, outros ensinamentos que as escrituras vão trazendo vão se tornando um pouquinho mais profundos, um pouquinho mais complexos, algumas coisas que a gente não vai entendendo. Mas da mesma forma que a gente começa com as contas de somar e subtrair, de multiplicar e dividir, um pouco mais à frente, conforme a gente for praticando, a gente consegue também ir aprendendo outras contas, né? Como na escola, mais complexas, como por exemplo as equações matemáticas. Mas começou como? Com contas mais simples, vindo então para as mais complexas. E pelo tempo que alguns de nós temos de acesso às escrituras, Paulo diz que a gente já deveria ser mestre. E a gente ainda está na base do rudimento, está no beabá do ensinamento, vocês já deveriam estar dando aula. Um representante do Senhor Jesus aqui na Terra deveria estar fornecendo para outras pessoas. Em João 6,36, o Senhor diz que Ele é o pão da vida. Num primeiro momento, a alimentação das Escrituras, né? A alimentação, o ensinamento das Escrituras, vai ser uma coisa mais fácil de digerir, né? É como leite espiritual, como as Escrituras mesmas dizem. Mas vai chegar um momento que a gente não pode ficar somente ali naquele leite, a gente deve aprofundar mais, até por conta do nosso desenvolvimento e desenvolvimento de outras pessoas também. Daí a necessidade de ter, de fato, pleno conhecimento das Escrituras. Você não pode, como uma criança, passar o tempo todo somente se basear a partir de leite materno ou então mingau. Vai chegar um momento que você vai ter que consumir, de fato, o pão da vida, algo mais integral, algo mais robusto que te alimente, de fato, para que possa você se desenvolver verdadeiramente. O Senhor Jesus, no momento com os adversários dele, ele fala assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que examinando as Escrituras vão ter a vida eterna, sendo que elas falam de mim, elas direcionam vocês para mim, mas vocês não querem vir até mim para ter essa vida. As Escrituras por si só, ler as Escrituras por si, isso não vai conduzir à vida eterna. O relacionamento com Deus, o relacionamento de leitura mais a oração, esse relacionamento, esse bate-papo, essa interação, ela vai nos conduzir à salvação. Numa carta que Paulo enviou para o principal discípulo dele, Timóteo, ele escreveu assim num trecho da carta: olha, Timóteo, toda a Escritura ela é inspirada por Deus para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir faltas, ensinar a maneira certa de viver. Esse é o principal motivo de se ter acesso às Escrituras e se adaptar a ela. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Recentemente uma amiga minha falou assim: eu gostaria de saber exatamente o que é certo e errado, porque na minha vida eu não tenho noção exata do procedimento direita e esquerda. Infelizmente, essa minha amiga ela também não tem convicção, ela tem dúvidas a respeito das Escrituras. E nessas dúvidas dela, ela acaba dizendo coisas que muita gente fala: porque foi o homem que escreveu e que isso aqui pode ter sido adulterado. Mas ela também não busca conhecer a fundo. Ela também não dá oportunidade de checar por si só se aquilo ali que está escrito é certo ou errado. Acaba repetindo o que outras pessoas dizem. Foi um homem que escreveu. Mas, por outro lado, existem outros livros que foram um homem que escreveu e ainda assim a pessoa dá crédito. Então, por que não dar crédito às Escrituras? Está escrito assim, que haverá um tempo em que as pessoas não darão valor ao verdadeiro ensino. Seguirão seus próprios desejos. Irão querer ouvir algo diferente e vão se rodear de mestres que lhe dirão aquilo que querem ouvir.
desviarão o ouvido da verdade, entregando-se a fábulas, a contos, aquilo que é fabuloso, aquilo que é bonito, encantador, gostoso de ouvir. Então as pessoas vão se apartar das escrituras, apartar da verdade, vão dar crédito a outras coisas que estão sendo escritas em outros livros, mas aquilo que está escrito em outros livros, aquilo é verdadeiro, aquilo que é fabuloso e encantador, aquilo me atrai. Mas aquilo que está nas escrituras, aquilo que está na Bíblia, não foram os homens que escreveram. Estranho isso, não? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, com frequência as escrituras vão recriminar, as escrituras vão nos apontar onde está a nossa sujeira, onde está o nosso erro. Mas embora elas estejam claras ali, ferindo o nosso erro, elas nos dão oportunidade de fazer a devida correção. Ao contrário, ficar dando crédito a quem nos parece ser tão carinhoso e nos cobrindo de beijo, mas na verdade nos odeia e nos engana. Nas escrituras a gente vai ter oportunidade de conseguir tomar melhores decisões na vida. Mas como a gente vai tomar melhores decisões se a gente não tiver acesso, se a gente não estudar? É necessário que nós conheçamos a doutrina por nós mesmos, não porque o nosso próprio pastor está ensinando, não porque a nossa denominação está ensinando. Eu realmente acredito que se eu estou numa denominação, eu escolhi aquela denominação, é porque aquilo que é ensinado faz sentido, mas porque eu fui investigar. Mas se eu investigo aquilo que me é ensinado, é natural que parte daqueles ensinamentos da mesma instituição, da mesma religião, eu possa encontrar equívocos que talvez há muitos anos estejam sendo repetidos e ninguém investiga aquilo ali, toma como automático e vai sendo passado errado. É possível que isso aconteça. Como eu vou saber entre certo e errado se eu não for investigar e me aprimorar por conta própria? Sabe quando Davi, em algum momento, ele enfrentou a ursa e enfrentou o leão e depois enfrentou Golias, e depois enfrentou Saul, e depois enfrentou o nível de desafios vão aumentando? A gente ainda não sabe o todo que está ali na frente, mas se nós temos um relacionamento de intimidade com Deus, com a palavra dele, nós vamos ter maior clareza. Mas como nós vamos ter clareza do que Deus quer para a nossa vida, se a gente não mergulhar cada vez mais fundo nos ensinamentos, no que ele quer para a nossa vida e nesse relacionamento? O quinto e provavelmente maior motivo para que a gente tenha conhecimento das Escrituras: um dia, eu e você, a gente vai se encontrar com Deus. Mesmo quem não sabe, ou não quer saber, não está dando ouvido, um dia vai encontrar-se com o Senhor Deus. Você vai estar apto ou inapto para esse encontro. Existe tempo para tudo. Existe tempo para abraçar, e existe tempo para afastar. Existe tempo para rir, e existe tempo para chorar. Para tudo existe tempo na nossa vida. O que nós precisamos aprender é que nós devemos separar esse tempo. Existe o seu tempo de você dedicar ao lazer, assim como existe o seu tempo que você deve dedicar ao seu trabalho. Existe o tempo que você deve se esforçar, e existe o tempo que você deve se descansar. Existe tempo para as suas amizades, para os seus filhos, para o seu relacionamento, para todas as áreas da sua vida. Existe um tempo para cada coisa, mas existe um tempo sagrado, existe um tempo santo, um tempo que você deve santificar, que é o tempo de se relacionar com Deus através das suas escrituras. Existe um plano de leitura bíblica que é para você ler 3 capítulos ao dia. Eu te convido, que tal você separar esses 3 capítulos diários para você fazer como Daniel. Daniel encontrava-se com Deus de manhã, de tarde e de noite. Davi, nos Salmos, fala sobre isso. Está escrito sobre encontrar-se com o Senhor Deus pela manhã, de tarde e de noite. Que tal você dividir esses 3 capítulos com esses 3 momentos e você vir tendo um maior aprofundamento das Escrituras com o Senhor Deus? Se desfaça daquilo que está lhe atrasando, seja um programa de televisão, seja um bate-papo de amigos, seja um esporte. Veja o que está pesando tanto, que está lhe atrapalhando a separar tempo para as Escrituras. Planejou fazer um ano bíblico, não completou, ficou faltando, ficou devendo. Não pare, para que você não fique se tornando um eterno leitor do início das Escrituras. Arruma um companheiro de leitura bíblica, cola com alguém, descobre alguém que faz o ano bíblico, fecha com essa pessoa, se associa a essa pessoa, peça ajuda para lhe acompanhar, troque debates, pequenos debates para você ir acompanhando as Escrituras com alguém que já fez isso. No mínimo uma vez, melhor ainda se forem algumas vezes. Coisa que me ajudou muito a avançar na minha leitura bíblica foi o plano de leitura bíblica dentro da ordem cronológica. Isso foi um grande facilitador. Vou procurar deixar o vídeo onde eu menciono isso aqui disponível para você. E você? O que você achou de tudo isso que eu falei aqui para você? Fez algum sentido? Você concorda? Você discorda? O que você mais gosta das Escrituras? O que mais te chama a atenção? Você teve alguma grande experiência com as Escrituras ou uma pequena experiência com as Escrituras? Compartilha aí com a gente também, pode ser motivador para outras pessoas que vão ler o seu comentário. Se fizer sentido para você, divulga com outra pessoa,
curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Isso vai fazer com que o algoritmo, o YouTube, entenda que esse vídeo foi importante para alguém. Quantas mais pessoas interagirem com esse conteúdo, mais ele vai compartilhar com outras pessoas que precisam receber essa palavra. Mas, ainda que você não consiga lembrar de tudo isso que foi ensinado aqui, de tudo que isso foi compartilhado aqui, existe uma coisa que eu te peço que você não esqueça. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor Deus se compadece de todos aqueles que o temem e o respeitam. Fica com o Pai.